1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 18. Amém? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Santo Deus, mais uma vez, Senhor, te pedimos a tua graça. Derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Fala aos nossos corações nessa manhã. Toma o trono da nossa vida, Senhor. Governa as nossas vidas, o nosso pensamento, as nossas ações, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Nos ajuda, Senhor. Os dias são tão maus. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Esperamos somente em Ti. Fala com o Teu povo, Senhor. Ó, Senhor, unge a boca que fala, o ouvido que ouve. Nos ajuda, Senhor. Até aqui nos trouxe o Senhor e somos muito gratos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amados, esses dias essa palavra veio muito forte no meu coração, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Irmãos, mais para o final dessa pregação eu vou contar o testemunho, bem resumidamente, o testemunho de um irmão que eu ouvi essa semana, e esse irmão contava que esse versículo fez toda a diferença na vida dele, sabe? Permitiu que ele passasse por situações extremas, né? Situações de muita dor, muita dificuldade, né? Mas o Senhor, pelo Espírito, levou a olhar para essa palavra. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Isso me fez refletir essa semana. Será que nós somos realmente gratos a Deus? Será que temos dado graças a Deus? Né? Mas afinal de contas, o que significa ser grato a Deus? O que significa dar graças a Deus? Por que essa palavra graça? Nós temos estudado há várias semanas seguidas aí a Epístola aos Romanos, e o que nós temos estudado a não ser graça, né? Nós estamos estudando graça lá. A graça de Deus, a justiça que vem de Deus. Todos esses assuntos maravilhosos da palavra de Deus. Nós vemos que a graça vem de Deus, né? E pela graça que somos salvos. Porque Deus é que se moveu em direção ao homem. Tudo isso é maravilhoso e é verdadeiro. Mas afinal de contas, o que significa eu dar graças a Deus? Vocês darem graças a Deus? O que significa isso? Né? Gratidão, irmãos. Essa é uma palavra muito importante nas Escrituras. Dar graças, gratidão a Deus. Amém? Será que toda a situação que o mundo está passando aí, e que nós também estamos nesse mundo, nós ainda não fomos para o outro mundo, para outra vida, será que isso tem nos afetado a tal ponto de não sermos gratos a Deus? Já parou para pensar nisso, irmãos? Será que a situação toda tem te apertado tanto e me apertado tanto ao ponto de nos esquecermos de sermos gratos a Deus? E quando eu falo ser grato a Deus, não significa simplesmente você fazer uma oração toda manhã ou toda noite e simplesmente falar obrigado, Senhor. Mas é o discernimento, é o entendimento do que significa em tudo dai graças. Nós devemos dar graças. E se você olhar o contexto dessa epístola, você vai entender, né, dessa e de outras do apóstolo Paulo, que em situações extremas, situações de muita dor, sofrimento, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, enfim, N situações, estava lá o nosso amado irmão Paulo dando graças a Deus, louvando ao Senhor, em prisões, em cadeias, louvando a Deus. Ou será que nós só temos a capacidade de dar graças a Deus quando algo bom aconteceu conosco? Quando recebemos uma proposta de emprego, quando nos curamos de uma gripe forte ou uma situação qualquer, né?
ou quando compramos uma casa, um carro, enfim, ou quando um amigo nos elogia, ou quando está tudo bem no casamento. Será que é só esses motivos que nos levam a dar graças a Deus? Quem sabe, talvez, quando eu olho para a natureza, eu vou num lugar bonito e vejo a natureza de Deus e eu falo, nossa, que coisa maravilhosa que Deus criou. Sim, todos esses são motivos de dar graças a Deus, dar glória a Deus, louvores a Deus. Né? Quando você vê um pássaro cantando, né? Tudo isso é motivo, mais que de sobra, né? Olhar para a criação que Deus fez e dar graças a Deus. Mas será que temos a capacidade de dar graças a Deus na quarentena? Essa é uma pergunta que eu me fiz essa semana. Né? É uma pergunta que eu me fiz. É interessante essa expressão quarentena, né? Me lembra daquela quarentena de anos que Israel passou no deserto. Lembra que era uma quarentena também? Né? 40 anos no deserto. E eles estavam ali, e o Senhor diz na palavra que eles estavam ali para quê? Para provar o que estava no seu coração. Será que a situação que nós estamos passando hoje não tem a ver com isso, irmãos? Uma quarentena para provar o que está no nosso coração? Será que o que tem no nosso coração nesse momento é gratidão a Deus? É uma pergunta muito séria que todos nós devemos nos fazer, irmão. Né? Todos nós temos que ser sinceros conosco mesmo e tentar buscar a resposta. E vendo esse testemunho desse irmão me fez refletir muito, sabe, em vários textos da palavra. E eu quero desenvolver um pouco dessa reflexão com os irmãos aqui, se o Senhor permitir. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Lucas 17. A cura de 10 leprosos. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 19. Amém? O verso 11 diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caindo aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Olha, irmãos, dava para falar aqui horas sobre esse texto, tão rico, tanta coisa que tem aqui, né? Tanta maravilha. Mas hoje eu vou me ater ao aspecto aqui do fato de que somente um de 10 voltou, né? Os irmãos sabem que o 10 na Bíblia é um número de totalidade, né? Quando Deus usa esse número, normalmente ele está expressando, ele quer mostrar um grupo de pessoas, a totalidade de um grupo de pessoas. Eu não vou ir além da interpretação do texto, né? Ir além do texto e dizer que 10% só da humanidade ou dos cristãos vão ser gratos a Deus, não é isso. Tá? Mas me faz pensar de que o que Deus está mostrando aqui é que muitos dos que deveriam ser gratos não são. E que apenas olhar para Deus como um provedor é algo muito errado, irmãos. É algo muito incompleto, na verdade. Né? Muitos olham para Deus como um Papai Noel cósmico,
Não é assim? Que você escreve uma cartinha e no final do ano fica esperando um presente. Infelizmente, irmãos, é assim que acontece, né? Eu creio que já fui assim em alguns momentos da minha vida, eu admito. Eu creio que já fui assim também. Mas graças a Deus pela palavra o Senhor foi me mostrando esse meu equívoco, né? Graças a Deus o Senhor teve paciência comigo para me mostrar isso. Glória a Deus. Mas olhar para Jesus, não que seja errado pedirmos para que Ele nos cure, não é errado, irmãos. Tanto que esses homens alcançaram a cura, né? Mas apenas aquele que foi grato e que voltou para dar graças a Deus, glória a Deus. Somente esse homem não saiu apenas curado como os outros 9, saiu também justificado, porque teve fé. Jesus falou assim, a tua fé te salvou. Tá vendo? E é interessante aqui, irmãos, que algo muito importante aqui nesse texto, que pode passar batido aqui. Jesus falou assim, agora vocês vão e se apresentam aos sacerdotes. Não é assim? Por que Jesus falou isso? Vocês sabem? Já parou para pensar nisso? Será que existe algo no Antigo Testamento que nos revela por que Jesus mandou eles fazerem isso? Sim. Eu quero lembrar os irmãos que a palavra lepra, que a doença lepra no Antigo Testamento, à luz da Bíblia, ela tinha uma conotação de imundícia, de impureza, tá certo? Não era simplesmente uma doença como você pega uma gripe, não. Era uma doença física, mas que aos olhos da Bíblia tinha aquela conotação de impureza espiritual, de uma pessoa que tocou em algo imundo, né, que se contaminou, de contaminação, essa é a palavra, de contaminação com algo imundo, algo impuro. E nós vemos lá em Levíticos, no capítulo 13 e 14, nós vemos ali a lei da purificação da lepra. A lei da purificação. E eu estava lendo esses 2 capítulos com bastante atenção, bastante cuidado por causa desse texto. E desse texto e de outro, tem uma outra cura que Jesus também fala isso pro leproso, fala assim, olha, você vai lá e se apresente aos sacerdotes. E depois, lendo com bastante cuidado, eu consegui entender por que Jesus estava falando isso, assim, entender os detalhes ali, né? Porque essa era a prática judaica, inclusive baseada na lei, né? A lei dizia isso, que o sacerdote, primeiro olhava para a pessoa e constatava, falava, você está com manchas, você está com feridas na pele. Aí ele fazia uma análise ali, como se fosse um médico, né? Falou, olha, isso aqui, e constatava, olha, isso aqui é lepra, isso aqui você está imundo. Aí ele colocava um rótulo na pessoa, você está imundo. E depois, no capítulo 13 era assim, você olhava, você está imundo. E no capítulo 14, a pessoa se curou, tá certo? Você está puro. Tá vendo? Então, o sacerdote é aquele que atestava, ele falava, você está imundo, você está puro. Tá vendo? E quando você está imundo, você tem que oferecer sacrifício a Deus de arrependimento, e quando você está puro, você vai oferecer sacrifícios, holocaustos de gratidão a Deus. Né? E tem toda aquela ritualística ali, né? É muito interessante ali, irmãos. Eu não vou entrar em detalhes, senão a pregação vai se estender por horas. Mas é muito interessante ali, que ele fala de sacrifício de cordeiro e tal, que a gente sabe que cordeiro é o sacrifício pelo pecado, e essa imundícia tem a ver, então, é uma conotação do pecado, né? Mas o interessante é que a lei, como o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos, e a gente tem estudado aqui, a lei ela tem o poder de nos apontar o pecado, de nos mostrar o pecado, de expor o nosso pecado. Mas a lei não tem a força e não tem o poder para alterar o nosso estado. Tá vendo? Ela até nos revela o estado que nós estamos. De impureza, né, de pecado, mas ela não pode alterar o nosso estado. Tá vendo?
E é exatamente o que Cristo está ensinando aqui. Que a lei estava se cumprindo nele, na pessoa de Cristo. Mas não só cumprindo no sentido sacerdotal de observar e constatar, você está imundo, você está puro. Mas também de alterar o estado daquelas pessoas. Tá vendo? Aí quando esse homem volta e se prostra diante de Jesus, irmãos, a lei é muito clara. E se aquele homem entendia no seu coração que ele estava naquela situação anterior de leproso, porque ele era um pecador, porque ele tinha ofendido a Deus, e ele volta e se prostra diante de Jesus, o que ele está dizendo? Que Jesus é Deus. Porque se Jesus não fosse Deus e ele estivesse adorando a Jesus que nem ele estava ali, ele estaria voltando a cometer pecado. Um pecado gravíssimo de idolatria. Certo? Então a fé daquele homem foi muito além do que da cura, irmãos. Muito além. E esse entendimento, essa compreensão de quem é que estava diante dele. Não só aquele que constatava a lei, mas aquele que cumpria a lei. Compreende? Aquele que era o sentido da lei. A lei ficou clara aos olhos daquele leproso que voltou. Por isso que Jesus chama a atenção e fala assim, olha, um samaritano que voltou, dando a entender que os outros 9, não sei se todos, mas os outros 9 tinham alguns judeus ali. Né? Ou talvez até os 9 eram judeus. Né? Ou seja, que conheciam a lei até mais do que os samaritanos, ou deveriam conhecer. E deveriam entender o que aconteceu ali naquele momento. E quando Jesus manda ele ir se apresentar ao sacerdote, ou seja, Jesus manda ele ir para a sombra. Falou, olha, vai lá, a sombra está mostrando a sombra de que você tem que oferecer gratidão a Deus ali com os holocaustos. Você não tem dinheiro, então oferece 2 pombinhas. Né? Isso é muito interessante da palavra de Deus, irmãos. Por que Deus manda oferecer pombinho no lugar de cordeiros? Sabe por quê? Porque o cordeiro, às vezes a pessoa não tinha dinheiro para ter um cordeiro. Ela não tinha uma criação de animais. Aí ela lá pegava a pombinha, que era fácil. Pegava a pombinha e Deus aceitava aquilo. Já mostrando a amplitude da graça. Justamente que não é pelo esforço do homem. Que não é por muito oferecer o homem. Não. Não é isso. Tá vendo? Tudo isso era sombra, irmãos. E Jesus não estava dizendo assim, olha, não se apresente ao sacerdote. O que chamou a atenção de Jesus foi que eles não entenderam o que aconteceu. Que eles não reconheceram quem estava na frente dele. Somente um reconheceu e entendeu o que estava acontecendo. E isso gerou nele gratidão. Gratidão. Irmãos, se nós não temos a capacidade de dar glória a Deus pelo que está acontecendo, é porque, infelizmente, ainda estamos míopes, ainda estamos com escamas nos olhos, não conseguimos entender quem é que está tratando conosco, irmãos. Nós ficamos olhando para o calor do deserto, nós ficamos olhando pela falta de carne, que não tem carne, e nós esquecemos que aquele pão que desceu do céu é que nos alimenta, que aquela água que brota da rocha que nos mata a sede, entendeu? Que existe uma nuvem. Eu estou transportando aqui nossa mente para o deserto, né? Para o Êxodo. Que tem uma nuvem nos protegendo do sol escaldante. Que tem uma coluna de fogo à noite nos iluminando, nos guiando, nos conduzindo. Nos mostrando a direção. Que aquela nuvem nos mostra a direção, irmão. Nós estamos esquecendo, estamos olhando para a areia do deserto, para o calor do deserto, para os escorpiões que estão passando ali. Então nos esquecemos de toda a glória, de toda a graça que Deus tem coberto a nossa vida, irmão. Desde o início. Nós nos esquecemos quem está tratando conosco. Irmãos, isso é um pecado gravíssimo, irmãos. Ingratidão é um pecado? Sim, é um pecado. Ingratidão. Isso aborrece a Deus. Por isso que Deus insistiu 40 anos com aquele povo no deserto, depois falou assim, esse povo sempre erra no seu coração duro, no seu coração perverso, sempre erra, sempre erra, sempre erra, porque não é capaz de dar glória a quem é devido, dar graças a Deus. Ô irmãos, que sério isso,
Amados, como nós vimos hoje, né, no capítulo 10 de Romanos, eu vou citar de novo aqui, Romanos, capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim, a finalidade da lei, tá vendo? Você vê como não existe contradição nenhuma entre Paulo e o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Não tem contradição nenhuma, né? Aquilo que Jesus está mostrando aqui, com um fato, né? Com algo prático ali, né? O apóstolo Paulo transforma isso em doutrina bíblica, doutrina. Irmãos, por isso é importante, irmãos, é tão importante nós entendermos, olharmos e entendermos quem está tratando conosco. Quem é a pessoa que está tratando conosco. Porque dessa maneira, irmãos, se compreendermos a justiça de Deus, como temos estudado, se compreendermos o que Ele fez por nós de fato, e quem Ele é, a pessoa e obra de Jesus Cristo, nosso coração vai se encher de gratidão, independente do que aconteça. Esse é o Evangelho de Deus, irmão. É esse o Evangelho. Glória a Deus. Agora eu vou contar o testemunho desse irmão que eu falei para vocês que mexeu com o meu coração essa semana. Eu não vou falar o nome dele aqui. É uma pessoa famosa, inclusive. Mas é um irmão em Cristo. Ele conta que ele perdeu o pai com 18 anos, né? O pai teve um infarto, né? Teve um infarto fulminante, assim. E morreu nos braços dele. Ele é uma pessoa muito pobre, morava numa casa com 2 cômodos. Cozinha, era cozinha e cozinha, sala, né? Tudo a mesma coisa. Cozinha, sala e um quarto. Essa era a casa dele. E um banheiro, claro. Né? E que daí ele revezava. Eram 4 pessoas na casa. O pai, a mãe, 2 irmãos, né? O irmão e a irmã. E o pai morreu de repente, assim. Eles revezavam, olha só que situação. Eles revezavam, né? Pra quem que ia dormir na sala, quem que ia dormir no quarto. E esse irmão disse que tinha chegado num evento na igreja, algo que ele estava lá louvando a Deus e foi até mais tarde e tal. Aí ele chegou em casa, os pais já estavam dormindo na sala, dando lugar para ele e a irmã dormir no quarto naquele dia que eles estavam revezando. E ele achou estranho, ele disse que quando ele chegou, ele olhou o pai dele ali na sala e falou, mas hoje era dia do meu pai dormir no quarto e meu pai está dando lugar aqui na sala. Ele achou aquilo estranho. E na hora ele teve um sentimento assim de que se meu pai morresse hoje, como é que eu estaria, né? Ele teve esse sentimento ruim no coração, assim, um peso assim no coração. E depois de 2 horas, mais ou menos 2 horas daquela hora que ele foi deitar, ele ouviu o pai dele passando mal e ele correu para a sala e o pai estava tendo um ataque e o pai morreu nos braços dele. E o pai era o provedor da casa. Tanto ele quanto a irmã não tinham emprego, a mãe também não. Eram estudantes e tal, né? Os 2 irmãos. E eles se viram naquela situação, né? Com dívidas, com toda aquela dificuldade, com a vida muito dura mesmo. E daí eles se viram obrigados a todos a correr atrás de emprego, deixar até a escola e tal, né? Tinha um plano de fazer faculdade, adiar o plano e tal. E correr atrás para prover para a família, né? Para pagar as contas, tudo. E daí a irmã foi a primeira a conseguir um emprego. No primeiro dia de trabalho da irmã, ela morava lá na região do Grande ABC, em São Paulo, ali, né? Ali onde eu nasci. E daí ela pegava uma van e ia até Cubatão, que é indo sentido para caminho do mar ali, no sentido para o mar. Para ter umas indústrias ali em Cubatão. E a irmã dele, no primeiro dia de trabalho, quando ela estava voltando para casa, a van que ela estava capotou. Todos sobreviveram, menos a irmã dele, uma moça nova. E ela faleceu. 6 meses depois que o pai morreu, ele perdeu a irmã, que era a primeira que tinha conseguido arrumar emprego, enfim. E dali, depois de poucos dias, o único bem que ele tinha, assim, bem material, né, que ele tinha, era um carro que o pai tinha deixado, um carro bem velho, um Gol velho. Né? Aí vieram os bandidos e
Botaram a arma no vidro assim e levaram o carro. Aí ficou só ele e a mãe, literalmente, né? Ele e a mãe e mais nada. Não tinha mais nada. Né? E ele diz que em cada uma dessas situações que ele foi passando, em cada uma dessas situações, ele se lembrou do versículo que nós lemos no começo. Em tudo dai graças. E naquela situação, com lágrimas nos olhos, ele orava ao Senhor e dizia, e recitava esse versículo, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então ele orava e agradecia a Deus, obrigado, Senhor, por tudo isso que eu estou passando. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Irmãos, que história, né? Isso mexeu muito comigo, irmãos. Agora trazendo para a nossa realidade hoje, né? Eu tenho ouvido relatos de muitas pessoas, não é uma ou duas não, irmão, muitas pessoas que me procuram ou me contam histórias de pessoas que estão em profunda depressão durante a quarentena. Muita tristeza, muita angústia, irmãos. E a grande maioria desses relatos que eu tenho ouvido são de irmãos em Cristo. Pessoas que creem no Senhor. Irmãos, eu não estou recriminando essas pessoas, né? E eu também não sei se é o caso de vocês ou o caso de alguém que vai assistir o vídeo, né? Mas eu quero convidar vocês e as pessoas que vão assistir ao vídeo e até a mim mesmo, né? A refletir sobre isso. Onde está apoiada a minha fé? Será que minha fé está apoiada naquilo que Deus pode fazer por mim? Ou na pessoa de Jesus Cristo? Compreende? Porque se a minha fé estiver firmada na pessoa de Jesus Cristo, irmãos, em quem Ele é e o que Ele já fez por mim, então todo mundo pode desmoronar, irmãos. Posso perder tudo. Realmente tudo posso naquele que me fortalece, compreende? Posso passar por privações, fome, nudez, perigo, espada, perseguição, fome, qualquer coisa. E isso não vai me abalar, não vai te abalar, irmãos. Ainda que sim, em alguns momentos sentimos sim alguma tristeza, alguma angústia, alguma ansiedade. Somos humanos, irmãos. Não estou dizendo que é pecado você sentir essas coisas. Eu estou dizendo que é pecado você não dar graças a Deus por isso tudo. Entende? Compreende? E é na gratidão de Deus. E é na gratidão que você é salvo, irmãos. Você é salvo na gratidão. Salvo de quê? Do inferno? Não. Você é salvo de você mesmo, da sua angústia. Você é salvo da ansiedade, da depressão. Você é salvo de você mesmo, da sua mente que fica trabalhando contra você. O seu coração que fica atrás de coisas. Compreende? É na gratidão de Deus. Irmãos, o presente maior que Deus poderia nos dar, Ele já nos deu, irmãos. Nós já somos agraciados por causa disso. Nós recebemos a salvação, a vida eterna, por meio do sangue de Jesus derramado na cruz, irmãos. O quanto dessa realidade preenche o teu coração, a ponto de você exultar e agradecer e louvar Ele, mesmo em situações extremas. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Amados, essa palavra é uma palavra muito simples, mas muito importante. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém.